Nossa, imagina a seguinte cena. A pessoa compra aquele eletrodoméstico de última geração, super moderno, né? A promessa é resolver o jantar de toda a família de uma vez só. Uhum, o sonho da cozinha prática. Exato, o sonho. Mas aí o resultado real é passar a noite de domingo inteira raspando gordura grudada numa dobradiça de plástico. Nossa, um pesadelo. É uma quebra de expectativa brutal. Tipo aquelas coisas que as marcas jamais vão colocar na embalagem lustrosa ou na campanha de marketing. Com certeza não, e é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Isso aí. Hoje o nosso mergulho profundo vai ser nessa verdadeira revolução de espaço que está dominando as bancadas das cozinhas. A transição daquelas fritadeiras de cesto menores para os fornos gigantes de 12 litros. Os famosos air fryer oven, né? Eles mesmos. E para essa análise, a gente cruzou não só os manuais e as especificações técnicas, mas mergulhou num mar de avaliações reais na Amazon. Centenas de opiniões sem filtro sobre dois leviatãs do mercado. A Mondial de 12 litros e a Oster Multitouch 3 em 1, também de 12 litros. E detalhe, focando nas versões de 220 volts. Bom, a nossa missão aqui foge totalmente de ficar lendo o manual. A ideia é entender o que essas caixas gigantes entregam de verdade no caos do dia a dia, sabe? Porque sair de um cestinho de 4 litros para uma câmara de 12 litros muda tudo. Muda completamente. A gente não está falando de um upgrade simples. A física do preparo dos alimentos muda de forma drástica. O ar quente, que antes ficava ali num vórtice super focado no fundo de um cesto, agora precisa preencher uma câmara enorme. Tipo uma casa de 3 andares agora, né? Exatamente, tem múltiplos andares, prateleiras, e isso traz um desafio termodinâmico gigantesco para os engenheiros. O que nos leva direto para como cada uma dessas marcas tentou resolver esse vazio imenso de 12 litros. Porque olhando os números, cara, são duas filosofias de design totalmente diferentes. Sim, abordagens quase opostas. A Mondial, por exemplo, parece que apostou tudo na força bruta. Eles colocaram um motor de 2.000 watts e mandam logo 3 assadeiras antiaderentes junto com a máquina. A ideia é encher a máquina de comida. Pois é, a premissa é fazer 3 andares de comida de uma vez só. Mas aí me veio uma dúvida bem óbvia. Se a gente empilha 3 prateleiras de metal cheias de comida, a do topo não cria meio que um bloqueio físico para o ar quente que vem lá de cima? Olha, esse é exatamente o ponto. Essa é a grande falha invisível da fritura por convecção quando a gente usa vários níveis. Sério? Como assim? Para entender isso, a gente precisa lembrar da reação de Maillard. Sabe aquela crostinha dourada e crocante perfeita? Ah, sim, a melhor parte da comida. Pois é. Para essa reação acontecer direito numa fritadeira a ar, não basta o ambiente estar quente. O ar precisa circular em uma velocidade altíssima. Para tirar a umidade, certo? Exato. Ele tem que remover constantemente a barreira de umidade em volta da comida. Quando a Mondial coloca 3 assadeiras de uma vez, o fluxo aerodinâmico é super obstruído, bate numa barreira mesmo. Faz todo sentido. A assadeira de baixo deve receber só uma brisa morna. É por isso que eles foram obrigados a socar a potência e subir o motor para 2.000 watts. A ideia é compensar essa obstrução, gerando tanto calor que mesmo com a aerodinâmica prejudicada nos andares de baixo, ainda asse a comida. Caramba, então é basicamente vencer a física na base do exagero. Exagero térmico puro. E tem um custo energético altíssimo nisso. Claro. Nossa. E em total contraste com essa pegada de força bruta, a Oster foi para um caminho muito diferente. Em vez de entupir a máquina de assadeiras, eles diminuíram a potência para 1.800 watts. Recuaram a potência. Isso, e investiram forte em precisão mecânica. Eles trazem um espeto rotisserie, aquele giratório, sabe? Eles abrem mão de fazer vários pratos para focar em assar uma peça única com perfeição. E a mecânica por trás desse espeto giratório é fascinante, viu? Se a gente olhar pelo lado térmico. Por quê? O que muda tanto? Pensa num galeto parado numa assadeira normal. A fonte de calor atinge a superfície de um jeito super desigual. A parte de cima resseca e queima, e a parte de baixo fica ali cozinhando no próprio vapor, meio molenga. Ah, verdade. A gente sempre tem que abrir para virar a carne. Exatamente. A rotação contínua do espeto resolve o problema da gravidade. Conforme a carne vai girando, a gordura e os sucos derretem, mas em vez de pingar direto para fora, eles dão a volta na própria carne.
Nossa, então a própria gordura vai temperando a carne o tempo todo? Isso, cria-se um sistema de autolubrificação térmica. A umidade da carne protege ela de queimar por fora, enquanto aqueles 1.800 watts vão dourando tudo devagarinho. É uma engenharia muito mais elegante. É muito elegante na teoria, né? Mas olha só, engenharia elegante não adianta muito se o uso diário for um desastre. E quando a gente sai da teoria e vai para as avaliações de quem realmente comprou na Amazon, o choque de realidade é bem forte. Os números não mentem, né? Não mesmo. A diferença na aceitação do público é esmagadora. Olha isso, a Mondial tem absurdos 13.500 reviews. É muita avaliação. E tu, para ser exato, com uma média de 4,8 estrelas. É quase perfeito. Já a Oster tem um número bom para análise, 432 avaliações, média de 4,6, mas o abismo no volume de vendas é uma loucura. É gigantesco. O que leva tanta gente a preferir a máquina da força bruta em vez da máquina da precisão e da elegância técnica? Então, a resposta aí está muito mais na psicologia de quem consome e na economia de tempo do que na culinária em si. Lendo os relatos, a gente percebe que quase ninguém está elogiando pratos complexos. Não. Estão elogiando o quê, então? Estão elogiando a devolução do tempo. Tem um relato ótimo de um comprador chamado Maicon que resume isso perfeitamente. O que ele disse? Ele fala que a máquina substituiu o micro-ondas e o forno. Ele faz torradas em 3 minutos e pão de queijo em 9 minutos. Caramba, pão de queijo em 9 minutos salva qualquer manhã. Salva. O que atrai a massa não é fazer um frango de padaria perfeito no domingo, como a Oster promete. É conseguir industrializar o café da manhã na terça-feira antes de ir para o trabalho. Faz sentido. E tem um detalhe na Mondial que a galera elogia muito e parece bobeira, mas muda tudo. O visor de vidro na porta com luz dentro. Ah, o visor, isso é essencial. Porque naquelas fritadeiras de gaveta antigas a gente desenvolve um tique, né? Tem que abrir a gaveta de 5 em 5 minutos para ver se a batata queimou. E a pessoa fica ali presa, refém do aparelho. Refém total. Com o visor é só dar uma espiada. E tem um benefício técnico enorme nisso. Essa necessidade de ficar abrindo a gaveta gera o que a gente chama de fuga térmica. Fuga térmica. Toda vez que a gaveta abre, todo aquele ar de 200 graus escapa para a cozinha. Quando fecha, a máquina tem que trabalhar feito louca para reaquecer o ambiente. Isso quebra a reação de Maillard e atrasa o cozimento. Ah, então o visor não é só frescura para ver a comida rodando. Não, é puramente funcional. Com o visor transparente e a luzinha acesa, quem está cozinhando fica tranquilo e a máquina não perde eficiência termodinâmica. Nossa, genial. Mas pior que a Oster também sacou essa questão psicológica. Lendo os reviews deles, o recurso que a galera mais ama não é o espeto giratório ou a potência, é um bip. O famoso shaking time, né? Isso, o tal do shaking time. É só um apito para avisar que tá na hora de virar a comida. Tipo, é literalmente a máquina te dando uma ordem. Por que as pessoas amam tanto um apito? Porque esse apito terceiriza a carga cognitiva, entende? Como assim? Cozinhar exige microgerenciamento da nossa atenção. Você tem que lembrar o tempo, calcular se já dourou, checar a textura. O shaking time automatiza sua memória. Ah, a pessoa não precisa ficar pensando na comida o tempo todo. Exatamente. Dá para colocar a comida lá, ir para o quarto, tomar banho, responder e-mail e esquecer que a máquina existe até ela apitar. As 4,6 estrelas da Oster não são pelo torresmo perfeito. São porque a pessoa pôde fazer outra coisa enquanto o torresmo ficava pronto. Isso. A paz mental vale as estrelas. Cara, toda essa teoria da paz mental e de ganhar tempo é linda. Até o prato ficar vazio e a máquina esfriar. Ah, aí começa a dor de cabeça. Porque a nossa análise não seria honesta se a gente ignorasse o maior pesadelo relatado em absolutamente todas as fontes. A limpeza. A limpeza destrói qualquer euforia, não tem jeito. Destrói. Pensa bem, numa fritadeira antiga de 4 litros, a gaveta e os cestos são banhados em teflon. É só jogar na pia, passar uma esponja e pronto. Agora, num forno de 12 litros, o buraco é bem mais embaixo. A complexidade estrutural muda completamente. O forno é uma caixa cheia de trilhos, parafusos, resistências expostas. E aqui as falhas de engenharia ficam escandalosas. Na página da Mondial, um usuário chamado Luiz detalhou uma coisa que, na moral,
Mostra que quem desenha isso nunca usou na vida real. Qual foi o problema que ele apontou? As assadeiras que vêm com a Mundial têm Teflon, são ótimas. Mas as paredes da parte de dentro da máquina são de metal cru, sem nenhum revestimento antiaderente. Nossa, metal puro. Isso é um erro estrutural grave para o uso diário. É um absurdo físico. Pensa comigo. Tem um ventilador gigantesco no teto jogando ar a 200 graus. Aí a pessoa coloca uma picanha lá dentro, a gordura explode em micropartículas e é arremessada como granada direto naquelas paredes de metal sem proteção. O interior deve virar um caos em minutos. E minutos. Mas me explica uma coisa. Se os engenheiros sabem que vai voar gordura para todo lado, por que diabos não colocaram Teflon nas paredes também? Basicamente, custo e toxicidade. Aplicar Teflon numa assadeira lisa, que é uma peça única, é super barato e fácil. Tá, e na máquina? Na parte interna da máquina é diferente. É um gabinete complexo. Tem solda, tem furos para os trilhos, tem cantos vivos. Aplicar revestimento nisso tudo jogaria o preço da máquina para um nível que ninguém ia comprar. Ah, então é para manter a máquina barata. Isso. E tem outro problema. As paredes de metal interno sofrem uma expansão térmica muito agressiva. Elas dilatam e contraem a cada uso. Um Teflon barato aplicado ali ia descascar na primeira semana e cair direto na comida. Nossa, perigoso até. Então eles preferem deixar o cliente esfregando metal cru arriscar descascar? Basicamente, sacrificaram a facilidade de limpar para manter o preço competitivo. Só que no caso da Mundial a tragédia não para por aí. O design da porta é de chorar. É uma porta basculante, que abra para baixo, igual forno de fogão, né? O padrão. Mas a parte de dentro dessa porta é feita de policarbonato transparente, não de vidro. Aí a pessoa tira aquela assadeira de picanha, que pesa horrores, e o que acontece? A gordura pinga direto na porta aberta. Na mosca. Pinga direto na superfície de plástico quente. E o pior, a gordura escorre e entra nas frestas das dobradiças da porta. Aí, o uso do policarbonato é outro atalho perigoso para o custo. Diferente do vidro temperado, que é denso e liso, o policarbonato ganha tipo umas microporosidades quando esquenta, muito. Ele fica poroso com o calor. Fica. Então, quando a gordura animal cai ali a 200 graus, ela não só suja, ela quase que se funde com plástico. Fica impossível de limpar sem arranhar tudo. E tem que limpar a dobradiça com água. Qual é o risco de molhar a parte elétrica? Exato, acabou aqueles 10 minutos de tempo livre que o pão de queijo te deu. O cara ganha 10 minutos no pão de queijo e gasta 40 esfregando dobradiça. Mas a Oster viu essa tragédia da porta e tentou ser esperta. A porta da Oster é 100% removível. Olha, uma sacada excelente. Você desencaixa a porta inteira e leva debaixo da torneira. Na teoria, resolveu o problema. Mas a Amazon é implacável. E os relatos mostram que eles resolveram um problema e criaram vários outros. Não dá para fugir do custo dos componentes. Qual foi o problema da Oster? Peças muito baratas. A usuária Monique reclamou que a bandeja coletora de gordura oxidou, enferrujou, logo depois da primeira vez que ela limpou pesado. Uma bandeja feita para recolher líquido salgado de carne oxidar na primeira lavagem? Isso mostra que o aço usado ali é de baixíssima qualidade. Sim, inadmissível. E tem outra coisa bizarra na engenharia da Oster que todo mundo reclama. O cabo de energia. Ele é ridiculamente curto. Isso parece brincadeira, mas impacta demais a rotina. Impacta. Porque imagina na cozinha real. O fio não chega na tomada. A pessoa tem que arrastar um micro-ondas, mudar o liquidificador de lugar só para conseguir plugar máquina gigante na parede. E um trambolho de 12 litros acaba ficando preso no canto mais espremido da bancada. E muitas vezes colado num armário de madeira, tomando todo o ar quente da exaustão do aparelho. Exatamente, podendo estragar o armário. Por que fazer um fio tão curto? Tem duas coisas aí. Primeiro, as normas de segurança, que exigem cabos curtos para a pessoa não tropeçar e o fio não encostar no fogão quente. Mas o principal é que as marcas sempre usam a medida mínima exigida por lei. Para economizar. Claro, para cortar uns centavos de cobre na linha de produção de milhões de unidades. Só que isso estrangula o espaço da cozinha de quem compra. Economizam uns centavos e infernizam a vida da pessoa. E lembra do tal espeto giratório que a gente falou que era super elegante? Lembro, a autolubrificação e tudo mais. Então, o espaço interno restringe tudo. Um usuário, o Luciano,
Relatou que tentou assar um frango de supermercado normal, tamanho padrão. O frango travou. Não coube. Não. O bicho bate na resistência de cima e na de baixo e o motor trava. O tal espeto maravilhoso só funciona se você comprar um galetinho minúsculo, quase um passarinho. Desenharam a função para um cenário ideal que não existe no supermercado. Pois é. E a função chique de desidratar alimentos que a Oster tem. Um cara, o Luiz Xavier, tentou desidratar provolone para fazer aqueles crisps de queijo, sabe? Sei, é uma delícia. Deu ruim? Fracasso total. A máquina não tem controle de temperatura fino o suficiente para ficar horas em temperatura baixa. Resseca de um lado, derrete descontrolado do outro. A clássica história do pato, né? Tenta nadar, voar e andar e acaba não fazendo nenhum direito. Eles esbarraram no limite físico do aparelho. E o limite de custo também, pelo visto. Totalmente. Quando você sai do cestinho simples para um forno multifuncional cheio de placas e resistências, as leis da transferência de calor cobram um preço. Quem compra precisa entender que está colocando uma mini máquina industrial em casa. Ela assa muito, mas a manutenção e a limpeza vêm no pacote. Bom, depois de dissecar tudo isso, dá para ver que não tem uma vencedora absoluta. Tudo depende de quem vai usar. Qual é o seu veredito para as duas? Olha, a Mondial, com seus 2.000 watts, reina na brutalidade e na velocidade. Ela é a rainha do povo, 13.000 avaliações, porque cumpre a promessa da rotina corrida. Tem o visor de vidro para acalmar a ansiedade. Mas cobra a conta na hora da faxina, com o metal cru e aquela porta de plástico pingando gordura. Isso. Já a Oster entrega uma parada mais técnica. 1.800 watts, menos agressiva, tem o espeto para quem acha frango pequeno, avisa a hora de virar com o bip e a porta sai inteira na mão para lavar. Mas falha na ergonomia, no fio minúsculo e em usar materiais que enferrujam rápido. Exato. Mas olha, tem um padrão nessa nossa análise toda que me deixou pensando aqui. É algo muito maior que pão de queijo e gordura na dobradiça. O que você notou? Pensa bem. A gente está vendo mais de 13.000 pessoas elogiando absurdamente uma máquina que é um terror para limpar. Elas aceitam esfregar metal cru e limpar dobradiça no domingo à noite. Tudo isso só para não precisar vigiar a comida e ganhar 15 minutos de manhã. A pessoa paga com o suor da limpeza o tempo livre que teve de manhã. Exatamente. Isso levanta uma questão maluca sobre a gente mesmo. A evolução frenética desses fornos e panelas automáticas parece que não é para a comida ficar mais gostosa ou para a experiência ser melhor. É uma mercantilização do nosso tempo. Isso. A gente está trocando tudo por tempo. O eletrodoméstico do futuro não vai ser o que cozinha melhor, e sim o que exige menos a nossa presença na cozinha. E aí eu deixo a pergunta para quem está ouvindo refletir depois. A gente está desenhando as cozinhas do futuro como um espaço de convívio da família ou só como uma central de processamento rápido que a gente quer fugir o mais rápido possível? Uma reflexão fortíssima sobre para onde nossa rotina está indo. Com certeza. Pois é. Fica aí o pensamento antes de apertar o botão de comprar na próxima promoção.